Sejam bem-vindos ao Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, a corretora cripto do BTG Pactual. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Julian Colombo, CEO da N5. Então, muito obrigado. Sou Julián Colombo, efectivamente CEO da N5, uma companhia que faz software para a indústria financeira e que hoje tem mais de 70 clientes na América Latina, alguns dos maiores bancos do mundo, e hoje entendemos que estamos liderando no mundo de inteligência artificial para bancos e companhias de seguros. Legal, e acho que inteligência artificial tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no Future of Money, né? Então, eu queria que você me contasse um pouco mais como é que está sendo essa entrada em inteligência artificial. Eu vi que vocês investiram 50 milhões de dólares em inteligências artificiais voltadas para a indústria financeira. Então, eu quero que você me conte um pouco mais, né? Quais são as perspectivas, o que vocês estão enxergando na inteligência artificial que pode melhorar, por que estão investindo tanto nisso? Em princípio, nós vemos algo que não tem muita originalidade. O que nós vemos, todos veem. Só que nós achamos que a forma de concretizar é muito diferente do que o mercado está fazendo. Todo mundo pensa o mesmo. Eh, o maior custo da indústria financeira é pessoas, especialmente as pessoas da indústria financeira são bem educadas, eh, ocupam espaços bonitos, são caros e valiosos. Então, a primeira reação sempre da liderança da indústria financeira é como eu consigo fazer isso com menor custo. Por outra parte, isso parte da oferta. E pelo lado da demanda, por muito que tenha crescido a digitalização, o banco digital, modelos de negócio mais leves, os melhores clientes continuam demandando assessoria, consultoria muito mais personalizada. Então, o que nós achamos, e eu falo que não tem uma originalidade muito particular, é que a possibilidade de ter inteligências artificiais que pareçam um humano satisfaz a oferta e a demanda. Então, tem um espaço muito importante. Vai ser para os bancos uma forma muito menos custosa de dar serviço para as pessoas e das pessoas das 3 da manhã ter uma conversa com alguém que é o que realmente eles querem. O que nós achamos que é diferente é como deve ser concretizado esse avanço tecnológico. E o que nós vemos no mercado hoje é que todo mundo está fazendo um chatbot. Vou fazer um chatbot e esse chatbot vai começando a responder perguntas. Nós achamos que esse é um modelo que já tem fracassado no passado e que o avanço tecnológico significativo da inteligência artificial generativa não vai mudar esse fracasso. Nós entendemos que a metodologia para fazer é um pouquinho diferente e eu posso também contar para vocês. Não, eu fiquei curiosa agora, porque realmente a gente vê muito essa inteligência artificial aplicada nos chatbots, né, para conversa e tudo mais, mas a gente vê também um feedback do usuário, assim, que às vezes não consegue resolver. Eu mesmo, né, preciso resolver algum problema com alguma loja e eu vou lá conversar e é um robô, e você percebe que é um robô, e aí você fala o que você quer e ele não entende. Então, eu queria que você me explicasse um pouco mais, então, se não o chatbot, o que vai ser que vai resolver essa questão? Ótimo. Em princípio, o problema do chatbot é de dupla natureza. Primeiro é técnica e segundo é emocional. Quando eu vejo um chatbot e ele responde errado, eu, além de insatisfeito, estou bravo. Porque eu percebo que eu não sou importante o suficiente para colocar um humano para me responder. O que nós consideramos é que o processo de avanço para chegar no que nós chamamos um executivo singular, alguém que pode se comportar como um humano, tem muitos estágios. E o primeiro estágio é a digitalização dos humanos atuais. Vou dar um exemplo. Hoje tem 100 mil pessoas trabalhando em contato com clientes, talvez em muitas cidades. E cada um deles tem que conhecer. Vamos pensar uma pessoa que trabalha em um banco, em uma agência de um banco, em qualquer país do mundo. Tem que entender os detalhes de um crédito imobiliário, mas também como colocar isso num software e tem que entender o tarifário e tem que entender quem é o cliente melhor para isso. Tem um monte de conhecimentos, muitos dos quais mudam muito. Então, uma primeira ideia é o que aconteceria se nós pegamos todas essas pessoas e, em vez de passar eles por processos de treinamento muito longo, muito esforçado, que mudam o tempo todo, eu coloco para ele um secretário do lado, que ele fala:
Me fala aí de novo, como é o negócio do tarifário, quanto é o custo? E ele responde sempre bem. Então, a primeira ideia que nós temos é que no caminho do executivo singular, o primeiro passo é o que nós chamamos o Alfred. É o mayordomo que te converte em um super-herói. A primeira inteligência artificial nossa, de fato, chama assim. E o que faz é poder responder qualquer pergunta que uma pessoa tem, mas muito diferente do que faria um ChatGPT. Se eu pergunto para o ChatGPT qual é a diferença entre um cartão de crédito ouro e platino, ele vai buscar na internet. Vai trazer um dado que pode estar errado, que pode estar desatualizado, que pode ser de um concorrente. Nós fazemos com que a nossa inteligência só olhe o banco onde trabalha. Então a resposta já é muito mais assertiva. O segundo ponto que faz uma inteligência artificial como essa é se comportar como um secretário. E um secretário olha a tua agenda, teu calendário, tuas tarefas. Então eu posso fazer o seguinte, hoje nós fazemos isso. Olha, Alfred, eu tenho aí 200 e-mails que não li. Classifica eles e já todos os que falem perguntas de produto, já prepara a resposta. Mas o sistema não manda. Por que não manda? Porque o mayordomo, o super-herói ainda é humano que está em relacionamento com o cliente. Então, por exemplo, hoje nosso Alfred pode ler 150 e-mails em um minuto e preparar a resposta de todos eles. E o humano simplesmente verifica e fala, eu chamo a Mariana de Mari. Então, ele edita só a partezinha do nome. Vou acrescentar um arquivo aqui, eu vou mudar um pouquinho a formalidade do texto. Eu toco um botão e talvez fiz um trabalho que teria levado 12 horas em 4 ou 5 minutos. Esse é o primeiro passo e esse passo é indispensável. Quando eu terminar de contar toda a história, você vai entender por que esse passo é tanto mais importante. O segundo estágio é quando nós pensamos, então o primeiro seria um mayordomo que ajuda as pessoas a fazer as coisas em escala, fazer 100 vezes o que eles podiam fazer. O segundo é as pessoas não necessariamente sabem o que têm que fazer. Nós sempre partimos da base de que o humano é inteligente. Mas nós vamos concordar que de 100 humanos vai ter um humano mais inteligente que os outros. E o problema é quando estamos trabalhando com outra parte da distribuição, com o humano que não é tão experto, não tem tanta experiência, não é só uma questão de inteligência, de conhecimento. Então nós criamos o PEP. O PEP é um coach, como um treinador, que sabe o que você tem que fazer e ele te fala. E quando falamos de coaching, a gente sempre pensa em coisas muito etéreas, muito superficiais. Ele vai te ajudar a organizar tua agenda. Nosso coaching é muito mais específico. Como nós somos uma plataforma, nós somos uma companhia que tem uma plataforma que tem todos os dados de performance das pessoas, o coach sabe exatamente quem é o melhor vendedor de crédito do banco e copia ele. Não inventa nada, simplesmente olha e fala quem é o melhor cobrador para clientes inadimplentes de até 30 dias. É a Mariana, perfeito. Eu vou copiar tudo o que ela faz e eu vou ensinar todos os demais o que ela faz. Então você sai de um modelo teórico de como deveria funcionar um banco e o que faz é que um BTG, por exemplo, o melhor 5%, o melhor 1% é copiado e replicado à escala. Esse é o segundo estágio para chegar a um executivo singular. E o terceiro, obviamente, quando você reflete e fala, se eu tenho o PEP, que sabe tudo o que tem que fazer, sabe como fazer, já tem copiado dos melhores, e o Alfred pode fazer 100 vezes por minuto isso, eu junto eles, faço uma evolução, e nesse momento o humano sai do médio e passa a ser um supervisor. O que nós achamos é que está nascendo uma nova função na banca, por exemplo, nos seguros, que chama comandante de inteligências artificiais. E muitas das pessoas que hoje estão na agência Faria Lima de um banco particular, que talvez tem 15 pessoas em contato com clientes, vai ter um ou dois, mas eles vão supervisionar inteligências artificiais que aprenderam com os melhores e conseguem fazer as coisas à escala. E aí, nesse sentido, eu gostei muito até do nome do Alfred, né? Que é o mordomo do Batman. E acho que tem tudo a ver com o que você contou, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo uma analogia, né? Ele ajuda um ser humano normal a ser um super-herói. Mas eu fiquei com uma dúvida, porque, assim, ok, a gente vai melhorar cada vez mais. Não é sobre o ser humano virar uma máquina, mas usar a máquina para melhorar. Mas aí, nesse sentido, também...
a gente vai acabar pagando determinados postos de trabalho, né? Aquela questão que sempre pinta aqui quando a gente fala sobre inteligência artificial. A inteligência artificial vai acabar com os empregos de determinadas pessoas? Como é que vai funcionar isso? Eu vou te separar o que fala a história do que pode ser uma descontinuidade matemática nesse momento. Tem um movimento, chamamos, eu vou falar em espanhol porque é minha língua, luditas. Luditas era por um cara que chamava Lod, que ele começou a destruir máquinas na Revolução Industrial porque falou, com a Revolução Industrial, com as máquinas, as pessoas todas vão perder o emprego. E nós sabemos que não aconteceu. Eu sempre conto uma estatística que acho que é bacana. Hoje a venda é toda digital, que a venda eu compro pelo Instagram, que eu compro por aqui. Então, o número de vendedores tem que ter reduzido. Eu pego no ano que eu nasci, há muitíssimos anos, 1973, 10,1% da população dos Estados Unidos era vendedor. Esse mês, 10,2% da população dos Estados Unidos é vendedor, sem contar que tem muitos mais americanos. Então, realmente, a história tem mostrado que a evolução tecnológica produz emprego com um ritmo similar ou superior àquele destrói emprego. Mas também tem uma frase muito bacana que fala: a revolução industrial não é tão boa se você é um cavalo. Então, muitas vezes, o cavalo, por exemplo, se você vai em Nova York, tem essas casinhas de Nova York que tem 3 degraus na entrada, muito típicas, muito caras também, e isso é porque tinha muito cavalo, e os cavalos faziam tudo na rua. Então, tinha que ter essa separação. E tentou se proibir o cavalo, tentou se cobrar imposto. O único que tirou o cavalo da rua foi o carro. Mas o mundo dos cavalos tem muito menos cavalo que antes. Então, minha preocupação, e acho que é válida para todas as indústrias, é que a velocidade com que essa conversão é feita não necessariamente garante a felicidade de todo mundo. Então, eu não vou falar irresponsavelmente, cara, a inteligência artificial vai gerar um monte de emprego. Vai ter um monte de pessoas que não vão poder se reconverter. E essa é uma preocupação que todos os líderes temos que ter. E, por outra parte, em termos de descontinuidade matemática, nenhum dos descobrimentos, inovações do passado colocou o homem em segundo plano. De fato, desde o iluminismo, na Idade Média para cá, o homem foi o centro do mundo. Mas não é a única estatística que temos biológica, é o planeta Terra, e no planeta Terra o ser mais inteligente domina o resto e se importa muito pouco com o resto. Ninguém se preocupa muito se a ovelha é feliz ou a abelha é feliz. Eles são instrumentos de nossos objetivos. E é uma coisa para pensarmos, porque não é que vai acontecer amanhã, mas a singularidade é o processo pelo qual a inteligência artificial não só cobra maiores capacidades, desenvolve maiores capacidades que o humano, mas começa a decidir objetivos. E as pessoas que se envolverem com inteligência artificial agora, elas vão estar, querendo ou não, saindo na frente de quem está ainda pensando, não vou mexer com isso porque prefiro o meu trabalho aqui tradicional. Então, eu queria que você desse uma dica para quem quer começar a trabalhar com inteligência artificial agora, o que essa pessoa tem que pensar, o que ela tem que fazer para se destacar na frente dos outros. Eu vou dar uma resposta um pouquinho mais ampla. O primeiro ponto é que nenhuma... A estratégia do avestruz, de colocar a cabeça na terra, não evita o perigo. Ou seja, se algo vai acontecer com independência. Tem um princípio que chama catatímia, que é a confusão do que acontece com o que eu quero que aconteça. Muitas pessoas, não vai acontecer, porque não... E é porque realmente se sente muito inconfortável com o processo de pensar na situação. A inteligência artificial é irremediável. É como a internet. Eu não conheço nenhum banco hoje que use pomba para mandar mensagem. Usa e-mail, push notification. Não tem forma de parar isso. Desde o ponto de vista de como se adaptar, então, primeiro é emocional. É a posição de isso vai acontecer. Então, se prepara para esse acontecimento. E o segundo, infelizmente, a inteligência artificial não é algo que tenha uma curva de aprendizado trivial. A gente pode saber utilizar um iPhone.
não é igual que construir um iPhone ou desenhar um iPhone. Então, a gente vai utilizar inteligência artificial, que é algo completamente diferente, a poder explorar ela, a poder desenvolver ela, a poder calibrar ela. Então, minha posição sempre, obviamente, dependendo da pessoa, mas, primeiro, o estado mental de abraçar o câmbio e, segundo, nunca o conhecimento está demais. Ninguém se prejudicou por saber mais. Então, tentar conhecer, tentar se aproximar tecnicamente às coisas, entender, nos próximos meses e anos vai ter muito fumaça. Porque eu vou contar uma anedota. Nós há 2 anos, 3 anos, nós somos parceiros de alguns dos OpenAI, né? de alguns dos geradores de inteligência artificial mais desenvolvidos. E quando nós há 2 anos, antes de novembro de 2022, mostrávamos demos de nosso produto, onde tinha uma conversa por WhatsApp e automaticamente tinha um resumo com agendamento, e um resumo com agendamento e com uma marca, uma base de dados, as pessoas achavam que era mentira. Achavam que nós estávamos fazendo uma demo e tinha um menininho escondido embaixo da mesa fazendo algo. Quando entenderam a inteligência artificial, passou o oposto. Escutamos pessoas prometer qualquer besteira e as pessoas acreditam porque teve um pulo muito significativo. O primeiro impacto da inteligência artificial generativa foi agora tudo é possível. E não é tudo possível. Aliás, nós hoje temos uma lista à espera para usar nossas inteligências artificiais. E basicamente a lista à espera tem muitas pessoas que acham que... Tem muitas explicações. Por que a N5 não dá o produto para todo mundo e só está com os principais bancos e tudo? E tem a ver com um sentido de responsabilidade e um sentido de entender que essas tecnologias vão ir mudando dia a dia e que nós estamos construindo uma casa com tijolos que mudam de forma. Então temos que ser muito responsáveis nesse desenvolvimento. E falando em desenvolvimento de inteligência artificial, o que você pode trazer para a gente do que você tem visto, do que vocês têm trabalhado, né, com seus parceiros e tudo mais, que vai ser, assim, mais disruptivo, que vai mudar, principalmente quando a gente fala de bancos, né, porque a gente está aqui falando de inteligência artificial para o setor financeiro, o que é muito importante, até porque está mexendo com grandes volumes de dinheiro de pessoas. Então, me conta um pouco o que vocês estão vendo de inovação e inteligência artificial e também como é que está aí a questão de segurança também. Muito bem. Em princípio, a inteligência artificial é um caso particular de algo muito mais geral, que é a toma de decisão industrial. Quando você usa modelos estatísticos, scoring, qualquer dessas coisas não são mais do que uma toma de decisão industrial. Estamos tentando replicar o que um humano teria feito dadas as circunstâncias e o conhecimento dos dados. Então, quando o set de dados é limitado, você fala essa decisão e assim nasce um motor de riscos, por exemplo. O que nós vamos ver nos próximos meses, ano, é uma separação de especialidades. Hoje todo mundo está chato e generativo e fazer um texto falado. Mas é uma parte bem primária do processo. Por exemplo, vou dar um exemplo de inteligência artificial no nosso mundo que tem sido um impacto completamente disruptivo. Historicamente, você ia falar eu vou trocar, por exemplo, o meu core bancário, meu CRM. Falava de anos de projeto. Por quê? Porque tinha que fazer implementações. Por quê? Porque ninguém sabe onde estão os dados, tem muita entropia, muita complexidade. Hoje nós temos no nosso modelo de implementação inteligência artificial que sabe o que tem que buscar e fala, basicamente, para fazer uma tradução, se late e abana o rabo e mede 50 centímetros, é cachorro. Não importa como chama a tabela, não importa como chama o base, isso vai ter um impacto enorme. Tem bancos, eu trabalhei em banco a vida toda, um banco que eu conheço muito bem tem 72.000 software ativos em inventário. Ou seja, esse banco, para operar, precisa que 72.000 coisas vivas estejam trabalhando bem, falando entre elas. Você imagina que qualquer organismo vivo, se eu te dou 72.000 pintinhos, não chegam vivos ao final de semana, os 72.000. Você perde algo no caminho. Isso explica também por que os bancos avançam tão lento na inovação, especialmente o banco tradicional. Porque tem um ecossistema muito complexo, chama Legacy System. Atacar esse problema
é algo que a inteligência artificial faz muito bem, nós estamos fazendo muito bem e acelera a transformação tecnológica. Isso não tem nada a ver com a inteligência generativa. Tem uma pequena conexão, mas é outro tipo de inteligência. E nós vamos começar a ver inteligências que fazem coisas diferentes. Eu lembro sempre que quando, na história do atletismo, acho que era 4 minutos a milha. Todo mundo falava que era impossível fazer a milha em 4 minutos ou menos. Acho que esse era o número. E no momento que alguém bateu essa meta, 4 bateram em um ano. Porque o universo do possível estimula a criatividade de todo mundo. Então, eu vejo muito avanço da inteligência artificial, mas em diferentes campos que não são o que está hoje, que é simplesmente tentar responder uma pergunta. Eu achei legal que você até falou sobre os vários tipos de inteligência artificial, né? Porque hoje em dia o que a gente mais fala é a inteligência artificial generativa, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente, até pra quem tá assistindo, quais são os principais tipos de inteligência artificial e qual você acha que vai se destacar mais ali. Em princípio, é um campo acadêmico que tem muitíssimo tempo. Tem pelo menos 60 anos o mundo da inteligência artificial. E o limite, eu lembro uma piada que existia, e uma piada um pouco nerd, mas que a piada era que inteligência artificial era qualquer if em um código, em uma linha de código. Sim é mulher, fala estimada. Sim é homem, e já está, estamos fazendo inteligência artificial. Nós, o que vamos começar a ver, te falo coisas que estão acontecendo. Originalmente, nós tínhamos uma lógica, por exemplo, para ensinar a jogar xadrez, uma inteligência artificial, mostrávamos todas as partidas de xadrez, falávamos quem ganhou. Hoje tem uma lógica onde nós fazemos a inteligência artificial jogar contra ela mesma e começar a entender coisas que nunca aconteceram. Nós, por exemplo, no mundo da indústria financeira, estamos indo pelo passo anterior, porque achamos que esses passos são necessários, onde nossa primeira lógica é copiar os melhores humanos. E depois criar coisas que nenhum humano nunca tinha pensado. Então eu acho que é um campo muito amplo. Só entender que a inteligência generativa que serve para fazer um texto não serve, por exemplo, para encontrar um número numa base de dados, nem serve para somar muito rápido, nem serve para estimar em um coletivo quem é que tem mais propensão de fazer uma coisa. Obviamente, a maior parte das pessoas não conhecem isso e o que falam, como fala um amigo, hoje o mercado está comprando inteligência artificial por quilo. Todos os boards falam, a gente tem que fazer inteligência artificial, tem uma oportunidade gigantesca em termos de custo, todo mundo está fazendo isso, o investidor está olhando isso, faz algo. Nós temos uma lista de espera porque estamos sendo extremamente seletivos com as companhias que acompanhamos no percurso, que tenha uma visão, ou que tenha uma visão muito fina, ou que tenha humildade intelectual de ouvir também. De falar, cara, eu não tenho certeza do que tenho que fazer, mas eu quero ouvir, não quero sair correndo a comprar a primeira coisa colocar na minha frente. Eu acho que, pelo que você falou, até pensando aqui, também dá pra gente pensar em vários tipos de inteligência artificial juntos para esse conjunto fazer ali transformar um serviço em uma coisa mais fora da caixinha, né? O que você acha? Concordo completamente. Em geral, na vida, tentar resolver todos os problemas com a mesma metodologia não conduz a bons resultados. A gente sabe que a divisão de trabalho de Adam Smith, uma fábrica de, como chama aqui, não parafuso, é o que você prega, pregos. Se você coloca um humano a fazer um prego completo desde zero, leva um monte de tempo. Se você coloca um conjunto de humanos, cada um fazendo uma parte, esticar o metal, outro cortar, e tudo é muito maior. A velocidade e a produtividade. Acontece mais ou menos a mesma coisa com a inteligência artificial, onde diferentes tarefas de um processo requerem diferentes inteligências e a coordenação disso é parte do secret sauce, do molho secreto de quem vai fazer muito bem isso.
E a indústria financeira, num geral, assim, costuma ser mais tradicionalista, né? É difícil de se abrir para inovação, principalmente até porque a gente está falando de muito dinheiro e tudo mais. Então, até é um movimento normal. Mas eu queria saber de você, que até tem bastante tempo de experiência nesse setor e tudo mais, como é que você está enxergando essa mudança de paradigma, né? Porque uma indústria ali mais tradicional agora está se abrindo para novas tecnologias, para inteligência artificial, né? Você até comentou da fila de espera, então eu quero que você me conte um pouquinho mais como é que foi essa mudança, né, para você. Eu tenho a sorte de ser velho, que no único momento que você fala essa frase é para falar de experiência. Então, eu trabalhei, para você ter uma ideia, em um banco chamado Banespa. Para os brasileiros que estão aí, eu trabalhei no Brasil no ano 2002, acho, no Banespa. E eu vi uma mudança da indústria financeira fundamental. E que, em princípio, tem como três partes. O primeiro é a indústria financeira, e vou falar de banco, mas seguros é o mesmo, é uma indústria que administra riscos. As pessoas associam indústria financeira com dinheiro. Eu, como trabalhei na indústria financeira, e dinheiro não é tão... Eu acho que é mais sexy riscos que dinheiro. Eu gosto de falar que eu trabalhei com riscos. Quando um banco opera, o que faz é pegar teu dinheiro e emprestar para alguém e tem que ter certeza que ele vai devolver, porque tem que devolver para você, mas se você colocou reais e ele pediu dólar, tem um risco adicional, tem uma gestão de riscos. Então, não é uma surpresa que as pessoas que trabalham no banco sejam conservadoras, naturalmente. Foram conservadoras primeiro porque, darwinisticamente, os que eram mais arrojados faliram em uma crise. Os que administravam pior os riscos, vamos em frente, em alguma crise terminou esse banco. Então ficaram os mais conservadores. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto tem algo que nunca é mencionado e eu acho que é muito evidente. Os bancos têm investidores que são muito conservadores. Você tem um banco que é uma empresa que, em geral, tem uma trajetória de lucros bastante bem estabelecida no tempo, e depois você tem startups, fintechs que perdem dinheiro um monte de tempo e depois podem ganhar muito. Quando uma pessoa escolhe colocar com seu dinheiro, comprar uma ação de um banco, o que está falando é: eu quero algo que é conservador. Então, essas duas coisas fazem que os bancos, historicamente, tenham sido muito conservadores. Só que a segunda característica dos bancos é que são muito cientes das realidades financeiras. Então, todos eles falam: bom, meu banco vale menos porque eu não estou mostrando projeções de crescimento, porque não estou apostando mais, porque não estou arriscando mais. Então, historicamente, muito conservadorismo. Segundo, uma grande força em a gente tem que usar mais, porque senão vamos limitar nossa possibilidade de existir a partir da irrupção das fintechs. Não é casualidade que um dos maiores bancos do mundo nesse momento é uma empresa brasileira, uma startup brasileira. E, finalmente, aconteceu algo no nível até de RH, de social dentro dos bancos. A alta direção começou a falar com as pessoas de tecnologia de um banco. A pessoa de tecnologia de um banco, historicamente, era uma pessoa muito preocupada com a operação, não pode deixar de andar. O banco, às 3 da manhã, tem que te dar quanto dinheiro você tem na conta, tem que operar o cartão de crédito. Então, eram pessoas os mais conservadores de todos, e em algum momento começaram a ter uma pressão de falar: como pode ser que 4 meninos em um porão criem um banco em 8 meses e você não pode mudar a base de dados? Explica para mim. E começou a ter uma mudança de pessoas, mas mais importante, uma mudança de atitude nas pessoas. Então, hoje eu te falaria, quando nós começamos com a empresa, 7 anos, só 7 anos, a maior parte das pessoas de tecnologia eram conservadores, tinham preocupação. Hoje, a pessoa de tecnologia está procurando inovação. Quando eu falo que nós temos uma lista de espera de eu quero ser o primeiro a utilizar Singular, a maior parte deles são uma pessoa chega por uma pessoa de tecnologia. 65% dos que chegam é uma pessoa de tecnologia. Originalmente era 80, 85% o negócio. E eu até fiquei curiosa também, porque você falou muito sobre soluções, né, inovadoras e tudo mais que vocês querem trazer para a indústria financeira envolvendo inteligência artificial, mas como é que fica essa parte da adoção também? Vocês também oferecem soluções que facilitam a adoção de um banco? Porque
até pensando assim, se eu sou um banco gigantesco aqui, tem uma operação enorme, até eu implementar tudo isso também vai ter um trabalho. Vocês também estão pensando nisso? Nós, provavelmente, o maior diferencial que temos como empresa é o fato de que nós implementamos nossa própria plataforma. Só para você saber, a maior parte das softwares grandes, como o nosso, como um core bancário, um CRM, um BPM, em geral tem uma metodologia que funciona assim. Uma empresa que fabrica um software, vende a licença do software, e uma empresa que de serviços profissionais implementa isso cobrando por horas. Eu trabalhei 25 anos em banco. E eu não precisaria ter trabalhado um dia para saber que isso termina sendo muito ruim para o banco. Se alguém me cobra antecipado por um produto e alguém me cobra por horas para implementar o produto, vai demorar 3 anos. Porque quem já vendeu o produto não tem nenhum interesse em acelerar e quem cobra por horas, obviamente, tem um conflito de interesse. Ele quer que dure mais. Nós fazemos um processo que é oposto. Nós falamos para os bancos, eu só vou te cobrar quando terminar. Não existe essa promessa no mercado. Eu só vou te cobrar quando terminar. Mas eu que vou fazer. E temos que ir a meu ritmo, vamos muito rápido. Sem dúvida, grande parte do sucesso que vai ter no mercado, essa solução e qualquer outra solução, tem a ver com a capacidade de executar, não a capacidade de pensar. Então, aí vão ter muita diferença as companhias que, como nós, somos uma companhia muito concentrada, onde as pessoas que criaram o produto são as mesmas que implementam em um banco e que somos seletivos. Nós temos muito mais cliente esperando que cliente e estamos super confortáveis com essa lógica. E aí, agora, até do ponto de vista de usuária, né, de aplicativo de banco e tudo mais, eu quero saber de você se você acha que, então, vai acabar essa questão de, eu tô com um problema aqui, vou chamar no chat e aí um robô vai me responder. Como é que você imagina o futuro próximo para isso? Eu não quero assustar as pessoas, porque meu time, cada vez que eu vou falar, me fala, não fala isso, pelo amor de Deus. Mas nós já estamos em capacidade de ter um problema de que o cliente se apaixone pelo executivo ou executiva que está atendendo ele. Não só não é um robô, é um humano, muito difícil de distinguir que não é um humano, que foi treinado copiando ao melhor 1% de uma organização, mas que tem as atitudes, a voz, o tipo de comunicação, a cadência específica para que esse cliente esteja super feliz. Só para você ter uma ideia, e vocês podem, quem quiser pode ir à nossa página n5.com e pode olhar uma demo de nosso produto Singular, onde tem todos os diferentes Singulars. Então, por exemplo, tem um cobrador. E o cobrador, uma pessoa muito assertiva, que fala muito séria, que sorri pouco, que conversa com o cliente, que dá opções, mas que fala para o cliente porque é um cobrador. E tem uma Hunter que busca novos clientes e convida, venha conhecer meu banco, a gente. E tem uma pessoa de serviço que permite que você tenha um WhatsApp às 3 da manhã falando 1 hora com ela. Falando, me roubaram o cartão, estou na Polônia, roubaram meu cartão. E a pessoa te dê conforto emocional além de resolver isso. Então, o que vai acontecer é que você vai ser atendido 100% do tempo por humanos, só que não são humanos. E isso a gente está falando do que vocês já têm, né? Mas agora eu quero vislumbrar um pouco mais do futuro, né? Porque você falou assim, quando as coisas começam a acontecer, quando a gente vê que é possível, a gente começa a acreditar que tudo é possível. Então eu quero saber de você quais são as suas perspectivas para o futuro da inteligência artificial, o que vocês estão pensando que vai ser possível num futuro não tão próximo aí, uma janela dos 10 anos aí. O que daqui 10 anos a gente já vai estar podendo fazer com inteligência artificial? Uau! Em princípio, nós sempre achamos que vai ir tendo um crescimento vertical no tipo de função. Então, para ser muito simples, hoje eu tenho um executivo de banco que está na agência Tramandaí e atende 300 clientes. Essa pessoa vai ser um supervisor de inteligências artificiais que são capazes de atender a 30.000 clientes ao mesmo tempo. E não só atender, mas atender como atenderia o melhor 1% desse banco treinado. Uma vez que a gente tem isso, imaginemos um novo cenário onde, em vez de ter 10 pessoas em uma agência, eu tenho uma ou duas que só vão a
a supervisionar a inteligência artificial e a participar quando a inteligência artificial tiver uma alucinação, algum problema, eles vão participar, vão tomar conta. Mas o que vai acontecer imediatamente depois é que 3 anos depois as pessoas vão falar: e se o supervisor, eu criei uma inteligência artificial para supervisionar, então vai ir escalando verticalmente e cada vez funções cognitivamente mais complexas vão ser tomadas pela inteligência artificial. Aqui, 10 anos é um período, como se eu te falasse na Idade Média, que vai acontecer em 400 anos. 10 anos em inteligência artificial, qualquer pessoa que sabe, que fala que sabe o que vai acontecer, demonstra que não sabe a profundidade da inteligência artificial e o desvio padrão das possibilidades. Só que, para as pessoas que tenham interesse, tem um escritor chamado Ray Kurzweil. Eu posso dar muito, mas Ray Kurzweil foi um cara que foi o diretor de inovação e futurologia da Google, talvez uma das empresas mais inovadoras do mundo. E ele é a pessoa que mais popularizou a ideia de singularidade. Singularidade como inteligências artificiais tendo uma inteligência de ordem geral superior ao humano, quando não só são mais inteligentes que nós, começam a desenvolver inteligências artificiais muito melhores. Então, a velocidade com que fogem o que aconteceu no xadrez. No xadrez era, não ganharam uma partida, nunca mais vai ganhar um humano de uma máquina, impossível, já é impossível. É como querer ir mais rápido correndo que um carro. Então, o grande desafio que como humanidade temos, que excede o futuro do dinheiro, as finanças e nossa própria empresa, é a ideia de como convive um humano com uma singularidade capaz de fazer todas as tarefas que um humano faz melhor que um humano. Que acontece quando o mundo não precisa mais nem de CEOs, nem de presidentes, nem de nada. Como vai ser a humanidade? Eu acho que o único importante aqui, e essa é uma das grandes, se você vê um pouquinho a novela que tem nas grandes companhias de inteligência artificial, todas estão originadas em duas turmas. Uma turma mais distópica, que fala, cara, isso é muito sério, a gente tem que ser extremamente responsável. E outra galera que fala, tem uma parede que impede que essa consciência apareça. Mas toda pessoa que está super preocupada está certa, e toda pessoa que não está potencialmente certa, e toda pessoa que está tranquila está potencialmente certa. Eu considero que das 10 pessoas mais inteligentes do mundo que falam disso, 5 estão de cada lado. Então, não sabemos o que vai acontecer. Eu sou mais otimista, eu espero que chegue um dia que eu esteja viva também, que a inteligência artificial vai fazer tudo, ela vai estar aqui nesse podcast gravando com a sua inteligência artificial e eu vou estar na praia tomando um solzinho. Mas depois de investir 50 milhões de dólares em inteligência artificial para a indústria financeira, quais são os planos para a N5, né? Como é que vocês planejam escalar isso, crescer? Que resultados vocês esperam entregar como empresa? Muito bem. Nós estamos começando em princípio, a maior parte de nossos clientes estão nas Américas, temos nos Estados Unidos e diferentes países da América Latina, algum cliente na Europa, na África e na Ásia, mas principalmente na América Latina, porque era o mundo que mais conhecíamos, por onde começamos. Então, nós achamos que naturalmente vamos ir nos expandindo geograficamente. E o segundo ponto, quando nós falamos em lista de espera, em parte uma decisão de tomar os projetos que vão dar certo, e a gente tem que estar associado a todos os projetos que têm muito impacto, mas também há uma limitação prática. A gente é uma companhia nova que ainda tem 300 pessoas e que está tendo uma demanda muito importante. Então, nós achamos que vamos ter que contornar isso e provavelmente, nesse momento, estamos começando a abrir um programa de partnerships para que empresas de serviços profissionais possam nos ajudar a levar isso para todos os mercados. Nosso produto, nosso sonho é que em uns anos um banco possa operar só com nossa plataforma, não precise de muito mais. E que esses 72.000 software passem a ou um conjunto pequeno. E acho que estamos no caminho.
E sobre o mercado brasileiro, né? Qual que é a sua opinião sobre o mercado brasileiro, a adoção dos bancos? Como é que tá essa questão no Brasil? E também qual é o potencial que vocês enxergaram aqui, né? O Brasil é claramente o mercado mais interessante do mundo na indústria financeira. Mais interessante do mundo. É um mercado extremamente inovador, que tem umas particularidades. Quando as pessoas falam de inovação, a gente pode ser bairrista. Eu amo o Brasil, realmente. Meus filhos, minha última filha, Casulia, é brasileira. Eu amo o Brasil, moro aqui porque eu quero. Então você poderia falar porque os brasileiros são fogo. É porque os brasileiros são mais criativos. E os brasileiros são. Mas também são muitos. Também são muitos brasileiros. Então, uma das coisas que fez com que a fintech, o país da fintech seja o Brasil, é uma coisa que nós chamamos o bate-gap. Há 10 anos tinha muita diferença entre bancarizados e pessoas com um telefone. E eram milhões e milhões e milhões. E então puderam nascer companhias como o Nubank. O Nubank, se tivesse começado no Uruguai, não ia dar certo com a mesma ideia. A mesma ideia, os mesmos caras, todo o BTG igual. Mas, obviamente, o mercado acompanha. Então, a combinação de três coisas fizeram o Brasil extremamente interessante. Condições demográficas de tamanho, financeiras, juros altos, um país de pessoas demandantes e, claramente, um jeito brasileiro de encontrar solução aos problemas. Então, eu, pessoalmente, adoro estar perto desse mercado. Acho que o mercado que hoje está ensinando, nós quando juntamos clientes de muitos países, eu falo, cara, nos Estados Unidos, o americano médio faz 34 cheques no ano. Você vai ir olhar inovação financeira aos Estados Unidos, um país onde a pessoa assina um cheque? Ou vai no Brasil, onde o PIX tem o tamanho e a penetração que tem, o Brasil tem um regulador também muito pró-inovação, jogadores como os que falamos, BTG, jogadores de altíssimo nível, que estão hoje liderando no mundo. Então, nós, de fato, no Brasil, é o último país da América Latina en entrar, porque nós queríamos ter certeza. Nós temos países da América Latina onde já somos completamente líderes. 70% dos bancos de Paraguai usam nossa solução. Por quê? Porque começamos testando nossas soluções lá. Em 2 anos passamos de não ter nenhum cliente a ter 70% dos bancos. Hoje estamos chegando ao Brasil e eu não posso contar, mas estamos muito optimistas com como estão nessas conversas com alguns dos maiores bancos do Brasil. Legal. E o Brasil tem também uma particularidade, né? Porque até você falou sobre inovação e tudo mais, que é o Pix, né? O Banco Central mais inovador e tudo mais, né? O Campos Neto, que é o presidente do Banco Central do Brasil, já fala que ele vislumbra ali um super app, né? Que você não vai precisar ter vários aplicativos de banco, você vai ter um só, que vai ter tudo ali e você vai poder integrar com inteligência artificial e outras tecnologias. Então, eu queria saber também qual que é a sua opinião sobre isso, né? Porque, realmente, o Brasil é um país muito inovador quando a gente fala de finanças e vocês vão ter que acompanhar isso também. Sem dúvida, algo como isso vai acontecer. Ou seja, quando a gente fala de super app, não inventa o termo. Está falando de um termo que existe em outras geografias, que já funciona dessa maneira e que está evoluindo o tempo todo. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que quando, especialmente, o mercado e com apoio do regulador demanda algo, vai terminar acontecendo. Bom, legal. Acho que as minhas dúvidas foram todas sanadas. Eu não sei se tem alguma coisa que você gostaria de comentar que eu esqueci de perguntar. Não, o único é que eu também sou otimista com a inteligência artificial, mas eu não quero que ele venha no podcast porque eu gostei muito de te visitar. Não, eu também gostei muito do papo, foi um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Também quero agradecer a nossa patrocinadora, a Mint, a corretora cripto do BTG Pactual. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Obrigado.